Olá pessoal do blog planterosadodeserto.com.br. Quem fala é Valmor, da cidade de Salvador, Bahia. Hoje eu estou voltando com um tema que é podridão. Essa planta linda aqui, tá? Que eu fiz enxertos nela, enfim. Às vezes quando a gente vai pegando um pouco mais da prática, a gente bate o olho e consegue perceber uma pequena diferença das raízes, né? E foi o caso dessa aqui, quando eu olhei para essa raiz aqui e vi que realmente já estava numa tonalidade diferente. Perceba o que acontece quando eu aperto aqui, ó. Tá? Aqui, com certeza, há uma podridão aqui. Pode até ser que ela tenha se recuperado, porque em alguns casos, tá? Dependendo da força que a planta tem, se é uma planta saudável, ela se recupera, se regenera, ela corta o pedaço da raiz, deixa para lá e segue a vida. Mas para isso, só olhando, perceba também que essa aqui está um pouco, levemente, parece que não, mas essa aqui com certeza, ó. Tá vendo aqui, ó? Em vez de ela estar dura, vou abrir aqui, ó. Podridão. Vou colocar mais próximo da câmera, tá? Assim, é uma planta forte, linda. Vou perder com certeza um pouco da estética aqui, mas dá para recuperar, tá? Então eu vou tirar essa planta agora aqui do substrato. Bom pessoal, estamos de volta aqui com a planta. Tirei um pouco da terra dela e vou tentar fazer de tal maneira que vocês consigam ver o processo todo, tá? Se for o caso, eu adianto depois o vídeo no editor. Então vamos lá. Claro que eu vou cortar primeiro aqui, onde se percebe nitidamente que tem a podridão, né? Então vamos lá. Olha só pessoal, é impressionante como a podridão toma conta e às vezes é rápido. É um processo silencioso, vou trocar aqui, e rápido. Ó, podridão aqui já começa a ficar como tem que ser, tá? Sempre que você tem uma podridão na raiz ou enfim na planta, pode ser no meio, como eu já peguei, tem o vídeo aqui no YouTube, você vai limpando até chegar nessa parte aqui. Quando você encontrar essa parte, limpar totalmente a parte podre, você já tem aí um bom caminho andado para você conseguir se livrar dela, tá? Olha só, tá? Ainda tem aqui, ó, consigo ver aqui. Usa o estilete, um bisturi bem afiado. Olha só, tá? É só aquela raiz lá que tá. É só essa raiz. Eu tô olhando bem aqui. Eu não sei se dá para ver perfeitamente no vídeo, mas eu vejo aqui que as raízes laterais aqui, elas estão bem. Tá? Agora que eu abrir mais espaço, eu vou jogar mais uma água aqui. Não tem problema jogar água. Claro que depois já tem um processo, né? Vou tirar mais um pouquinho. Cuida quando for cortar aqui, para não danificar as outras e deixar uma porta aberta aqui para quem sabe uma nova contaminação. Tá? Tô percebendo aqui que tá tudo bem. Então eu vou dar mais uma lavada e volto já. Então pessoal, de volta aqui. Lavei, tirei a terra. Percebam aqui pessoal, que aqui tá branquinho, branquinho, branquinho. Ainda cabe tirar mais um pedacinho aqui. Ó, ainda tem uma pontinha aqui, ó, que não tá totalmente branco. Isso aqui pode gerar um novo foco. Agora sim, estamos chegando. Aqui também, bem nesse cantinho aqui. Aqui, ó, ainda tem um pedacinho aqui, ó. Então, agora
Perfeito. Pessoal, em qualquer lugar da planta, tendo podridão, repito, deixa toda essa parte branca aqui, tá? Aparente. Tirou a podridão toda. Certifique-se que não tem outros pontos de podridão, tá? Eu já olhei toda a planta. E agora o que vai fazer? Bom, duas formas, pessoal. Uma mais natural, ecológica, que é o uso da canela em pó. Pega a canela em pó e passa bem aqui, sem dó, muita canela em pó. Vou deixar essa planta pendurada. Essa é uma planta adulta. É uma planta que tem vigor, ela está bem, está firme. O único problema dela era essa raiz. É uma planta que eu posso deixar seguramente de 7 a 10, 15 dias pendurada sem nenhum problema até ela cicatrizar perfeitamente. É claro que vou perder aqui com certeza as folhas, tá? Então, quando vai acontecer isso de eu deixar uns 15 dias uma planta, por iniciativa própria eu já retiro todas as folhas da planta, ok? A outra maneira, pessoal, é passar um bom fungicida. Já não é um tratamento dito ecológico, natural. Então, passa-se o fungicida aqui, deixa ela do mesmo jeito de 7, 10, 15 dias, apesar de que com o fungicida você pode diminuir esse prazo, e depois você replanta ela. E volta a ter vida normal. Só não deixo ela direto no sol como ela estava. Eu começo colocando de manhã, deixo lá uma semana e depois eu vou colocando aos poucos à tarde também. Tá bom? Eu vou passar fungicida, tá bom, pessoal? Mas você pode passar canela em pó, que você encontra em qualquer supermercado, em padarias e tudo mais, e até em casa já tem. Tá bom? Então vou fazer esse processo e já volto. Pessoal, eu já retirei as folhas dos galhos, tá? Apliquei agora o fungicida. Eu aproveito e aplico nas outras raízes. Vou deixar essa planta agora cicatrizando à sombra, pendurada. Vou deixar por uns 10 dias aqui pelo menos, tá? Se deixar uns 15 dias, também até uns 20 dias ou até mais, não é um problema. É uma planta muito vigorosa. Eu estou falando para esse tipo de planta, que é uma planta que já tem aí uns 3 anos de idade, quase 4 anos praticamente essa planta. Tá? Talvez até um pouquinho mais. O que causa a podridão, em geral, é o excesso de umidade. O excesso de umidade com o calor gera um ambiente propício para os fungos. E daí se desenvolvem esses patogênicos e aí podendo causar a podridão. Para evitar que isso aconteça, é sempre ter um substrato muito bem drenado. Era o caso desse. Mas choveu aí uns 4, 5 dias aqui em Salvador seguido, e essa planta foi a única que aconteceu isso. Tá bom, pessoal? Então essa é a dica aí. E depois, daqui uns 10, 15 dias, eu volto com o resultado final e o transplante para vocês verem como ela ficou. Tá bom? Um abraço, até a próxima. Olá, pessoal do blog planterosadodeserto.com.br. Estou de volta aqui depois de 10 dias com as plantas que eu fiz no último processo. Vocês devem lembrar dessa planta, né? É a mesma planta do vídeo, claro, onde eu fiz cortes, fiz incisões aqui. Havia uma podridão instalada aqui nessa raiz, tá? Que agora eu percebo que está bem cicatrizada, tá? As outras raízes estão bem. E hoje é simplesmente transplantá-la. Então depois de 10 dias. Uma planta forte, vigorosa. Vi que ela não sentiu nada. Eu tirei as folhas, olha como já tem... Umas florzinhas estão aqui verdinhas, estão bem. Provavelmente uma ou outra aqui vai cair ainda quando eu finalizar e colocar ela no sol. Tá? Você vê que eu tenho muitas raízes aqui ainda, que alguns poderiam até dizer, pô, por que não tirou, sabe? Essa aqui, por exemplo, né? Então, é uma raiz
que tá dando aqui, ó, uma estética que eu achei interessante, tá? Então ela vai encostar no substrato aqui. Eu vou manter ela para ela engrossar e ela vai me dar no futuro aqui algo interessante aqui, tá? Eu vou simplesmente agora transplantar. Vou usar esse pote aqui, que é um pote que tem 3,6 litros, tá? Vou usar o pote com vários furos no fundo, inclusive, para que quando a água penetre, entre nesse pote aqui, ela escorra. E esse é o segredo das rosas do deserto, das adênio. A rosa deserta adora água. Ela não gosta de solo, de substrato encharcado. Eu utilizo aqui um substrato bem aerado, tá? Que é basicamente composto por, que eu chamamos aqui na Bahia de chips de coco. O que é chips de coco? São pedaços irregulares de coco seco, do maior ao menor. Fibra de coco seco, tá? Terra vegetal. E a cada 1 litro de substrato, esse aqui eu já deixo pronto e depois em saco, tá? Para não ter que estar fazendo toda hora, pessoal. Eu coloco aproximadamente 25, 20, 30, até 30 gramas, de 25 a 30 gramas de superfosfato simples. Acabou, mais nada. Quando a água bater aqui, nesse substrato, ela vai bater e vai escorrer. Se vocês colocassem aqui qualquer outro substrato, com casca de pinos, casca de arroz carbonizada, com terra vegetal, enfim, gente, o céu é o limite. Você tem que, como alguns usam casca de cupim triturada, o céu é o limite para você fazer um substrato. O único limite que você não deve deixar, o que você não deve ultrapassar, é a questão da drenagem do substrato. O substrato bem drenado pode ser composto de qualquer matéria decomposta. Tá bom? Água bate, escorre, bate, escorre. Você pode molhar quantas vezes quiser, pode até chover, que sua planta dificilmente vai ter algum problema. Tá? Não tem muito mistério. É colocar o substrato. Bom, vou colocar a planta aqui. Onde é que está a parte aqui que eu cortei? Eu apenas, até por uma questão aqui de estética também, tá? Ah, mas eu poderia colocar num pote maior? Claro que poderia. Mas é que essa planta exclusivamente, especificamente, eu não quero que ela crie raízes para as laterais. Esta aqui, diferente desta aqui, eu quero que a estética dela, que ela crie raízes para baixo. E depois eu vá levantando ela gradativamente até ela ir expondo sua beleza. Podia colocar num pote maior, abrir as raízes para ir dando uma estética diferente? É claro. Você escolhe o que você quer fazer com sua planta, tá? Eu só vou evitar aqui que essa parte aqui que está cortada e cicatrizada já, que ela entre em contato com o substrato. Poderia também, sem algum problema. Eu só vou evitar isso. Então não vou colocar muito ela embaixo do substrato. E claro, se eu mantive essas raízes aqui, por algum motivo que eu quero que no futuro elas encham de raízes aqui, fiquem gordas, fiquem lindas, é claro que elas têm que estarem em contato com o substrato. Porque se elas ficarem para cima aqui, ela não vai desenvolver. Então, eu vou colocar o substrato de tal maneira em que essas raízes possam se desenvolver. Pessoal, não tem muito mistério não. O que eu recomendo é
Eu uso essa plaqueta aqui, vou colocar a data aqui para identificar o dia que eu fiz isso, tá bom? Para ter um referencial, porque quando você tem um bocado de plantas, para você lembrar depois é complicado, tá? E você pode até colocar na sua agenda daqui um ano, um pouco menos, se for o caso, uma raiz começar a aparecer embaixo, você fazer um novo transplante ou um levantamento de raízes. Essa planta, pessoal, eu vou deixar ela toda manhã no sol e à tarde vou preservar ela de não ficar no sol. Isso por no máximo umas 2 semanas. Depois é sol direto, tá bom? Quando é que eu vou voltar a molhar ela? Eu geralmente espero uns 2, 3 dias para voltar a molhar, tá? Deixa ela aqui, ela já vai sentir que está no substrato. O substrato não está úmido, mas para uma rosa do deserto, aqui já tem uma umidade que interessa a ela. Então ela já vai receber uma mensagem de que ela está na terra novamente e vai começar a desenvolver o seu trabalho aqui de buscar essa umidade, por menor que seja, e continuar o seu desenvolvimento, tá bom? Então daqui 3 dias eu volto a molhar e aí molho normalmente, tá? Eu sempre procuro molhar aqui, ó, inicialmente, ao redor aqui, tá? E não aqui no meio. Molha aqui ao redor, deixa que as raízes vão atrás da água e essa água desce e ela vai em busca dessa água e aí força com que as raízes se desenvolvam, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Aí a sequência do vídeo de uma podridão, de uma planta que foi salva aqui e vai continuar feliz. Essa aqui é uma planta que foi enxertada aqui com a triple flamingo, como preferirem, ou TF, nessa foto aqui. Tá? Com o tempo vai florescer essas flores. E aí a gente volta a mostrar essa planta aí na sequência. Um abraço a todos e obrigado por participarem de mais esse vídeo. Deixa as dúvidas, as perguntas aí embaixo. Um abraço, tchau, tchau.